Olá pessoal, então começamos aqui mais um SantaCast, né, onde temos aqui colegas da oncologia e vamos unir esse mês de outubro com o Novembro Azul, falar um pouquinho do Outubro Rosa para informações para a saúde das mulheres e unir também o Novembro Azul falando um pouquinho para a saúde dos homens, né. Então gostaria de pedir que cada um se apresentasse, né, falar um pouquinho de si rapidinho e daí a gente segue na conversa. Meu nome é Silvio, sou oncologista clínico e trabalho na Santa Casa há 2 anos. Olá, meu nome é Yasmin, eu sou médica oncologista clínica. Tenho ênfase em foco em câncer de mama e em pesquisa clínica. Trabalho na Santa Casa desde esse ano. Meu nome é Adriana, eu sou médica mastologista, atuo na área de reconstrução mamária também e sou especialista em exames de imagem de mama. Eu sou Alexandre Guedes, sou cirurgião oncológico, com foco em cirurgia laparoscópica e robótica. Então, vamos dividir nossa conversa em 2 etapas, né? Primeira etapa, vamos abordar um pouquinho da mama, segunda etapa, um pouquinho da próstata, né? Então, vou começar aqui a perguntar algumas questões aí para a doutora Adriana, né? Doutora Adriana, fala um pouquinho para nós das dúvidas das pacientes, dos familiares, sobre rastreamento. O que é o rastreamento, a partir de que idade, como que é feito, quem tem indicação de fazer? Conta um pouquinho para a gente aí. Até pouco tempo, né, a gente tinha dúvidas entre os consensos, apesar da maioria das sociedades terem um consenso comum, né, o governo brasileiro, né, tinha algumas resenhas aí com relação ao rastreamento, né, que é a investigação para ver se uma paciente tem o câncer de mama antes dela apresentar o sintoma, né? O nosso governo barrava as pacientes até os 50 anos, né? Isso não acontece mais. A maioria das sociedades preconizava a partir dos 40 anos, né, essa investigação através da mamografia. Então, hoje o governo e as sociedades entraram em consenso. Então, a partir dos 40 anos, tanto as pacientes privadas quanto as pacientes do SUS, né, têm as suas mamas investigadas através da mamografia, né? A mamografia acaba sendo um exame bom para ser realizado para as pacientes, é um exame barato e é um exame que tem o poder de identificar pequenas alterações no início, né, o que é essencial para que a gente consiga, né, fazer um tratamento menor em termos cirúrgicos e em termos de medicamentos e radioterapia também. Uhum. E quando que é necessário fazer algum outro exame a mais, além da mamografia? Que às vezes a gente pega paciente, atende paciente que tem mamografia, ultrassom, ressonância, então fala um pouquinho quando que é indicado, assim, só para eles saberem, algum outro exame além da mamografia. O ideal é que a gente comece a avaliar as pacientes, né, mulheres no caso, a partir dos 18 anos com exame clínico. A partir dos 25 anos a gente já pode começar a fazer ultrassom de mamas, né, e a partir dos 40 a mamografia. Então esses exames eles acabam sendo exames de rotina, né, para essas pacientes. Em vigência de achados, né, quando a gente identifica alguma alteração na mamografia, a gente acaba fazendo ultrassom porque é um exame, né, um pouco mais simples de ser realizado do que a ressonância de mamas, por exemplo. Né? Então, na dúvida entre esse exame e a mamografia, a gente acaba realizando a ressonância de mama. Então, assim, os exames de mama, na verdade, são complementares, né? Não existe uma indicação pontual de um ou outro, né? A gente acaba fazendo, às vezes, os 3, né? E tentando identificar o que é aquela alteração que apareceu. O exame de ultrassom é um exame bem simples e tranquilo de realizar, o exame de ressonância já não é tão tranquilo, né? Então, a posição é de barriga para baixo, ele vai contraste na veia, é um exame desconfortável que dura em média 20 minutos, mas pode durar até 1 hora. Então, a gente tem que ter parcimônia para solicitar esses exames quando eles realmente são necessários, né? Individualizar cada paciente, Individualizar né? cada caso. Entender cada um como sendo cada um. Essa é a, né, a principal objetivo aí de avaliar qualquer paciente. O rastreamento, então, é feito com os exames de imagem. E quando que a gente tem a suspeita de um câncer, assim? Quando que a gente pode falar para o paciente, olha, infelizmente, né, a senhora tem esse diagnóstico? Como que é feito, assim? Bater esse martelo, né?
Na verdade, quando a gente palpa, né, uma lesão na mama, né, sempre a gente considera ali uma lesão a partir de 2 centímetros palpável, né? O primeiro exame, quando a gente identifica um nódulo clínico, né, é a mamografia, né, seguida de um ultrassom, até mesmo para entender se dá para fazer uma biópsia daquela lesão, né. As lesões são variadas, né, depende muito da expertise de quem faz, né, da experiência de quem faz, principalmente o ultrassom de mama, mas assim, pode ser um achado na mamografia de microcalcificação, pode ser um nódulo que não parece câncer, mas numa paciente de 60 anos. Então, assim, para fazer a biópsia, o ideal mesmo seria alguém com uma experiência, né, para poder entender aquilo que apareceu e saber se necessita da biópsia ou não. Mas diga assim, para a gente falar que o paciente tem o câncer só com a biópsia, Só né? com a Então, biópsia. assim, precisa ter de alguma forma, ou com uma agulha, ou cirúrgica, né? A partir da biópsia. Pois não. Eu acho que é importante falar que muitas pacientes vêm pra gente e perguntam da classificação do BIRADS, né? Isso. Então, a classificação do BIRADS, ela é uma classificação que é avaliada a parte da radiologia. Isso. Então, de preferência, como a Adri falou, um radiologista experiente na mama, né? Vai olhar aqueles achados e vai falar, olha, isso aqui é provavelmente benigno, isso aqui é tantos por cento provavelmente maligno. E dentro da própria classificação do BIRADS, às vezes a gente encontra algumas coisas que você fala assim, não, tem muita cara de câncer, mas você faz a biópsia, não é. Então, o que vai confirmar pra gente mesmo é a gente ir lá tirar um pedacinho desse nódulo, né? Que é através da biópsia. A gente daí tem vários tipos de biópsia, né? Por ultrassom, pela estereotaxia, daí varia conforme o tamanho da mama, né? Tudo a Adri pode... os achados, a Adri pode até falar um pouquinho melhor pra gente isso. Então, a gente lembrar que a mamografia, ela é um exame de rastreio. Então, através desses BIRADS, a gente vai ver a necessidade de complementar com algum ultrassom, por exemplo, e ver conforme também a gente vai fazer o segmento dessa paciente. Uma paciente que eu tenho, por exemplo, um BIRADS 1 e 2, eu faço uma mamografia anual, e não mais bianual, como o Ministério da Saúde falava. Então, hoje em dia, a gente já sabe que tem que fazer anual. BIRADS 3, eu vou repetir essa mamografia a cada 6 meses, né? E ali, a partir do BIRADS 4, a gente já fica com uma pulguinha atrás da orelha para a gente complementar essa investigação e identificar uma biópsia, né? Perfeito. Isso mesmo. Então, vamos andando, né? Digamos que o paciente tem o diagnóstico, e qual que é a próxima etapa, né? O que a gente precisa pensar na jornada do tratamento dessa paciente? Yasmin, o que você pode complementar pra gente? Eu gosto de falar muito que qualquer câncer, ele tem um nome, sobrenome e nome no meio. Não é tão simples falar de câncer, né? Então, por que eu preciso da biópsia? A biópsia vai me dar o nome. Ponto. Vai me dar um nome. Ele vai me falar aonde começou e acabou. Daí, a partir dessa biópsia, a gente faz dois testes e um deles vai me responder o nome do meio desse tumor. Se esse tumor se alimenta ou não do hormônio feminino, se esse tumor responde a alguns outros tipos de tratamento que a gente tem que fazer, que todo mundo tem no nosso corpo, mas a gente às vezes tem que bloquear de uma maneira mais assertiva nesses pacientes. E daí eu venho para o sobrenome. Daí, através disso, a gente vai pedir exames que a gente chama de estadiamento, que é para avaliar aquela doença, o quanto está dentro do corpo do paciente. Então, eu vou pedir ou a tomografia com a cintilografia, né? Dependendo do tamanho ali do nódulo da lesão inicial na mama, ou o PET-CT, que vai me mostrar o tamanho que essa doença dentro do corpo do paciente. E a partir de eu ter essas 3 informações que a gente vai direcionar o nosso tratamento. A gente vai conversar com o médico mastologista, né, com o radioterapeuta, e pra gente fazer o que for melhor para o nosso paciente, né? Se vamos começar pela cirurgia, vai começar com a quimioterapia, ou não vai precisar de quimioterapia. Então, é a partir de todas essas informações, a gente tendo elas numa mesa, que a gente define o nosso tratamento. Perfeito. Bem explicado, a gente ia seguir nessa linha de raciocínio para a gente colocar assim para as pessoas quem faz cirurgia, quem faz químio, todo mundo precisa fazer rádio, nem todo mundo. Então, vamos tentar passar essas informações para as pessoas entenderem, assim, todo mundo precisa operar, todo mundo precisa fazer químio, né? Então, Yasmin, quer falar um pouquinho do tratamento clínico, daí depois a Adri fala um pouquinho da cirurgia. Então, assim, a gente vai... que nem eu falei, vai avaliar o tamanho da doença. Se eu tenho uma doença que é mais localizada, né, uma doença que não está avançada no corpo,
Então, a Adri vai entrar em cena, não tem escapatória da cirurgia. Então, assim, às vezes os pacientes chegam pra gente e falam assim, mas o tumor diminuiu tanto com a quimioterapia. Eu preciso fazer a cirurgia? A resposta é sim, precisa. Porque a cirurgia vai complementar o tratamento clínico, vai complementar a radioterapia e fornecer a nossa maior chance de cura para esse paciente, tá? E quando que eu vou pensar em fazer quimioterapia? Se eu tenho um tumor que não se alimenta do hormônio feminino, eu sempre vou ter que fazer quimioterapia. E agora a gente tem a imunoterapia também, né? Então, eu vou começar com uma quimioterapia, uma imunoterapia antes da cirurgia, para diminuir o tamanho do tumor, aumentar a chance de cura dessa paciente e para ficar mais fácil para o meu cirurgião também operar. Agora, eu tenho um tumor que se alimenta do hormônio feminino, mas, por exemplo, essa paciente é um pouquinho mais de idade, uma idosa mais frágil, a gente pode considerar em fazer um tratamento que a gente chama de neoadjuvante, que neoadjuvante é aquele que vem antes da cirurgia, então neo antes, para a gente poder diminuir esse nódulo, para não ter que passar por todos aqueles efeitos colaterais da quimioterapia. Então, a gente também tem essa opção. Agora, se eu tenho uma paciente que tem uma doença local, mas é uma doença um pouquinho já maior, já a relação mama, é uma mama pequena, vai ficar difícil para a tirar, a gente já considera fazer a quimioterapia antes, mesmo numa paciente mais jovem, pensando no benefício para essa paciente, né? Que eu tenho que sempre tentar aumentar a maior chance de cura dessa paciente. Então, tudo que a gente faz hoje em dia é pensando nisso, né? Então, nem todo paciente precisa de quimio, nem todo paciente precisa de hormônio, nem todo paciente precisa de imuno. E agora a gente tá vendo aí essa aquisição do governo, né, o Kadcyla e tal, tudo mais, que é uma medicação que a gente chama de anti-HER2, né, que tá bem na moda, né. A gente tem outras medicações também, né, a gente tem até filmes sobre isso, né, do Sleiman, que foi inventor dessa medicação que descobriu o trastuzumab, que a gente sabe que só funciona se eu pegar aquela imunossuquímica daquela minha paciente e ver que eu tenho um HER2 positivo, né? Então, por isso que nem toda paciente usa o remedinho do coração. Por isso que nem toda paciente vai fazer uma quimioterapia vermelha, né? Então, a gente tem que tentar ao máximo individualizar isso para o meu paciente. Então, nem todo paciente vai precisar, por exemplo, desse remédio que chegou agora, né? Perfeito. Isso é importante falar, porque na mama, principalmente, né, é muito claro essa individualização do tratamento, né? Não só em outras áreas, mas na mama principalmente, e cada vez mais, né, com a imunoterapia, os estudos moleculares do tumor, né? Adri, fala um pouquinho da técnica cirúrgica, né? Então a gente ouve falar assim, tem paciente que tem que tirar, a principal medo, né, dos pacientes, tem que tirar toda a mama, vou poder tirar só uma parte, como que é a reconstrução, vai reconstruir, não vai? Fala um pouquinho assim do perfil, quem faz quem faz outro, né? A cirurgia, como tudo no câncer de mama, a cirurgia também é muito individualizada, né, porque, inclusive, né, às vezes uma mesma paciente tem técnicas diferentes usadas, né, em cada mama, né, depende muito do tamanho da mama, do tamanho do tumor, né, então tem mamas pequenas, com tumores grandes que a gente não consegue preservar, né, e tem mamas grandes com tumores grandes que a gente consegue, né, preservar. Então, assim, o objetivo da cirurgia, na verdade, é curativo. Então, a peça, né, aquele pedacinho da mama que a gente tirou, ele não pode ter nenhum acometimento que tenha o risco de voltar ao câncer de mama, por exemplo. Né, algo que a gente chama de margem, que é a beiradinha, né, ali da área que a gente tirou. Então, essa beiradinha tem um número, né, que nos dá segurança de que aquele tumor foi tirado de forma completa, e isso diminui a chance do tumor voltar ali na mama. Né, então... Só complementar um pouquinho que a doutora Adriana está falando. Assim, a Yasmin falou uma coisa importante, principalmente o tratamento neoadjuvante. Assim, a gente tem vários objetivos. Um dos objetivos é verificar a resposta em vivo. Ou seja, ver uma lesão grande e a gente começa a fazer o tratamento e essa lesão aparentemente tem que diminuir. Isso, assim, esse objetivo é justamente para melhorar as condições do ato cirúrgico, né? Exatamente. E outra coisa também, que às vezes, assim, os exames de imagem, não existe exame de imagem que dá uma resposta 100%, né? Então, a gente vai diminuir o risco de micrometástase, né? Então, isso é importante, porque nem todo tratamento que a gente inicia, ou seja,
a gente vai conseguir que a doença responde. E tem aquelas situações que, infelizmente, acaba a doença progredindo. A gente suspende e encaminha para a cirurgia, né? Ou a gente avalia se tem um segundo passo que a gente pode iniciar. Então, é um tratamento complexo que a gente vai avaliando cada consulta. Nunca tenho uma regra. Isso é importante. Sempre nunca. Se a gente puder deixar uma mensagem desse podcast, né? Tanto agora na mama quanto depois na próstata, acho que é essa a resposta, né? Não tem uma regra, não tem. Existem os protocolos, né? Existem os artigos que nos fornecem, mas cada tratamento é único para cada paciente é único. E cada paciente vai responder de uma forma nisso, né? Então, assim, é muito comum a gente escutar aquelas conversas de corredor, que elas todo mundo começa a se comparar seu tratamento e tal. Então, eu, pelo menos, sempre tento explicar para os pacientes, olha, você é uma pessoa com uma carga linear diferente, você vai responder diferente, né? O teu humor vai te ajudar, se você fizer atividade física, vai te ajudar. Então, assim, o apoio familiar, o apoio espiritual, tudo, o humor desse paciente, tudo ajuda. Então, cada paciente vai responder de uma forma, é isso que a gente acaba observando isso, que tem paciente que, às vezes, aquelas idosas menos frágeis, você fala, nossa, meu Deus, vou prescrever uma quimioterapia assim com a... Ai, Deus do céu. O paciente vai super bem. E às vezes tem umas pacientes que estão no auge ali de seus 40 e poucos anos com câncer de mama, tendo que cuidar da família, tendo que cuidar de filho pequeno, cuidar do marido e tudo mais, e vai muito mal. Então não tem uma regra. Realmente é isso. Sempre que a gente consegue, né, um tratamento cirurgicamente menor, um tratamento em químio, radioterapia menos agressivo, né, a gente tem uma vantagem mesmo. Então, o objetivo, na verdade, é esse, né, que as pacientes identifiquem no começo para que a gente consiga fazer uma cirurgia menor, fazer um tratamento quimioterápico menos agressivo, né? E é isso que é importante. E resolver o problema. Isso que a gente é importante lembrar, por que existe a mamografia? Porque tem paciente que chega e fala assim, mas eu fiz mamografia, mesmo assim eu tive câncer. A mamografia, ela não é uma prevenção. Ela é um rastreamento. Então, é isso que a Adri falou. Eu vou fazer mamografia para nós, mulheres, a partir dos 40 anos, para eu tentar identificar aquela lesão menor possível, para fazer uma cirurgia menor possível, com menos efeitos colaterais, mais esteticamente preservada, menor acho que a gente pode traduzir esse dado em números, né? Então, assim, o objetivo é diagnosticar em estágio precoce que temos a chance maior de cura. Exatamente. Né? Então, assim, por exemplo, eu vou me meter aqui, mas assim, não se fala tanto mais no autoexame. Claro que o autoexame é importante, né? É importante. A gente sabe que o nosso país tem um papel muito grande. Muito grande, claro que é importante. Mas assim, a ideia da mamografia é diagnosticar antes desse nódulo se tornar palpável. Exato. Né? Porque se ele já está maior, mais ou menos, né? Se ele está palpável, há um ano atrás ele não estaria. Exato. Né? Então, há um ano atrás a chance de cura desse paciente seria maior do que agora. Com certeza. Né? Silvio, fala um pouquinho para nós da radioterapia. Quando que faz, quando não faz? Doutor Alexandre, antes de entrar na radioterapia, eu só queria deixar uma coisa bem clara, que eu acho que é a dúvida de todos os pacientes que vão lá e acaba... Eu acho que a Yasmin também já escuta bastante. Não existe dois tipos de quimioterapia. O pessoal fala muito quimioterapia branca e vermelha. Não, isso não existe. Na verdade, a gente faz tratamento focado na pessoa, ou seja, o tipo de câncer da pessoa. Ou seja, é a mesma coisa que a gente fala medicamento, né? Ou seja, medicamento é sinônimo antibiótico, de... Antibiótico. Quimioterapia é antibiótico. Antibiótico. Os nomes são difíceis, são complexos. Até a gente brinca que... No primeiro ano da oncologia, a gente demora um ano para aprender, só para aprender os nomes das medicações. Então, a gente acaba não falando. Até para a população, a quimioterapia fica... Eles acham que é dois tipos só, e não é. É o tratamento individualizado, ou seja, cânceres mais agressivos, que têm mutações específicas, a gente usa medicações específicas. Isso eu gostaria de deixar claro, que é uma dúvida bem frequente para os pacientes. E outra coisa, que nem, por exemplo, a tal da quimio vermelha, né? Ela não funciona para um câncer de intestino, ela não vai funcionar para um câncer de estômago. Então é muito... E a gente daí acaba usando em outros tipos de câncer. Então é igual o remédio para dor. Eu falo, não tem antipirona e o paracetamol? Os dois não funcionam para dor, mas tem paciente que não responde com o paracetamol e responde com a antipirona. Então é isso que a gente tem que também pensar. E como o Silvio falou agora, a gente tá tendo cada vez mais, molecularmente falando, a gente conhece o nosso tipo de câncer, né? Então E tudo isso começou lá com o Projeto Genoma, há 20, 30 anos, mais de 30 anos atrás, na verdade, que foi começando a fazer uma identificação, né, do DNA nosso, e a gente começou a observar que existiam mutações nesse DNA que levavam ao tumor. E hoje a gente tem medicações específicas para isso, né?
A gente tá vendo isso muito no câncer de pulmão, especificamente. No câncer de mama isso já tá chegando, né? Então, assim, o maior exemplo clássico que a gente tem de BRCA mutado é a Angelina Jolie. Foi lá, abriu abertamente a história da vida dela. Então, naquela época, a gente não tinha na aprovação eu lembro, acho que eu tava nem na faculdade ainda. A gente não tinha, ou já tava, eu não lembro agora. Mas a gente não tinha aprovação pra isso, né? E hoje em dia a gente tem uma aprovação pra esse tipo de remédio. E é um comprimido que a paciente vai pra casa, ela toma, né? E tem tem poucos efeitos colaterais. E aumenta a chance de cura dessa paciente, né? Voltando sobre a radioterapia, então, antigamente, assim, o tratamento era bastante mutilante, ou seja, todos os pacientes que eram diagnosticados com câncer de mama, ou seja, você tinha que fazer mastectomia. E, através do tempo, se viu, e para a mulher, isso às vezes é bastante traumático, porque hoje em dia, cada vez mais, a gente está conseguindo diagnosticar pacientes jovens. Imagina a paciente, às vezes, muitas não conseguem uma prótese ou alguma coisa a mais que vá melhorar a estética dela, então acaba ficando para a paciente um trauma muito grande. E com o passar do tempo, se viu que os pacientes com uma lesão pequena ou respondia muito bem à quimioterapia, a gente conseguia fazer uma cirurgia mais conservadora. E nesses casos, ou seja, para conseguir o mesmo benefício da mastectomia, é indicado a radioterapia. É só nesses casos? Não. Aí a gente vai avaliar, como a gente falou, caso a caso. Lesões muito grandes, acima de 7 centímetros, ou seja, que tem um risco de gerar metástases para a região axilar ou para outros lugares, também a gente avalia se tem indicação de fazer radioterapia ou não. Então, assim, a gente geralmente avalia, assim, principalmente o estadiamento inicial é muito importante justamente para as tomadas de decisões. O objetivo da radioterapia, na verdade, é o controle local, né? Sempre que a gente tem um risco grande de recidiva, de retorno do tumor, né? A gente acaba fazendo radioterapia. Hoje a gente discute tudo, né? Então, individualiza cada caso, cada mulher, não tem como ter uma receitinha de bolo, assim, para tratar o câncer de mama, né? Cada vez mais a gente individualiza em tudo, né? Tudo. E a radioterapia, que antigamente a gente fazia muito, né? Se fazia muito agressivo, né? As máquinas evoluíram, né? Exatamente. A tecnologia da radioterapia evoluiu muito, né? Porque as máquinas modernas, elas focam mais no local onde precisa receber, né? E hoje em dia a gente consegue fazer o que a gente chama de radiocirurgia, né? Sim. Então, assim, às vezes a gente tem lesões muito pequenas que vai ser muito melhor pro meu paciente a gente encaminhar para o radioterapeuta vai olhar, passar nesse processo da máquina, fazer a rádio nessa lesão e do que fazer uma cirurgia, né? Então, isso foi excelente avanço que a gente teve nos últimos anos, né? E cada vez mais também foi se vendo, né, que a dose e a quantidade de dias que precisa foi melhorando, né? Tudo vai avançando, né? Não adianta. Os colaterais diminuem, né? Exatamente. Sempre reduzindo. Bacana, muito bom. Lembrando que o Dr. Silvio e a doutora Yasmin são oncologistas clínicos, né? Então, eles têm experiência também em todos os outros tipos de pacientes com outros tipos de câncer. Então, claro que a gente procura focar numa área, né? E se dedicar mais a uma área, mas por isso que todos vão falar de um pouquinho de tudo. Aproveitando agora o gancho, a gente vai na nossa segunda etapa do SantaCast, né? A gente vai falar um pouquinho agora de câncer de próstata, que é o câncer mais frequente no homem depois do câncer de pele, né? Como falamos da mama, que é o câncer mais frequente na mulher depois do câncer de pele, no homem, a mama está para a mulher, assim como a próstata para o homem, né? Então, por isso essa importância dos meses, né? Eu acho que eu só não diria isso, eu só diria assim, que a diferença é que a mulher vai ali atrás, o homem não. Então, ainda não. Então eu acho que no Novembro Azul a gente tem que reforçar até mais, sinceramente, assim. Porque tem todo aquele preconceito do próprio homem, de não se cuidar. E hoje se faz exame de toque, que eu acho que hoje não se faz mais, né, Alexandre? Faz, não, com certeza, o toque. Bom, aproveitando então, falando assim, como que é o rastreamento do câncer de próstata, né? Você quer falar do rastreamento, Silvio? Então, só outra coisa, assim, para deixar bem claro que no homem também há a possibilidade de câncer de mama, viu? Além disso, na mulher não. Bem pequeno. Qual que é a estatística? Fala aí para a pessoa saber. A taxa de câncer de... Quando a gente compara, né? Então, menos de 1% de todos os cânceres mundiais são em homens. Isso. Né? Porque a mama é menor. Mas... o problema só que quando é no homem, como o homem justamente não vai de atrás, demora para ir de atrás,
já descobre uma maneira mais avançada. Então, o tratamento tem que ser sempre mais agressivo, né? Então, a gente, por conta disso, né, a gente acaba tendo que fazer um tratamento mais intensivo por conta que o homem demora mais para descobrir. E também tem todo aquele preconceito. Porra, o homem vai fazer mamografia? Não é assim. A gente tem alguns pacientes com câncer de mama, alguns homens com câncer de mama ali na Santa Casa. Já tive vários pacientes, né, durante aí a jornada. E todos eles falam a mesma coisa. Mas eu achava que estudava mulher. Mas... Apesar da mama... numa maneira geral, assim, para as pessoas saberem, a cada 100 mulheres com câncer de mama, um homem. É um homem. Recebe a gente fala assim, se a gente tiver numa sala com 10 mulheres, pelo menos 6 terão câncer de mama, atualmente falando, né, com as novas estatísticas. Agora, se eu tiver numa sala 10 homens, nenhum deles terá. Eu tenho que ampliar esse número. Mas de próstata, sim. Próstata, com certeza. Eu diria assim, a próstata, tem um professor da faculdade que falava assim, ó, se fizesse uma biópsia aos 100 anos... Todos terão. Todos terão câncer. Nem todos vão morrer de câncer de próstata, né? Mas todos terão. Porque é uma doença, assim como todo tipo de câncer, relacionado ao tempo de vida, tempo de exposição aos fatores, tudo, né? Mas, Silvio, fala um pouquinho do rastreamento. Então, o rastreio é um pouco controverso, né? A maioria das sociedades acaba indicando. Eu acho importante, porque quando foi descoberto, quando foi levantada essa questão, que é um pouco controverso, porque a maioria dos pacientes que participaram do rastreio já sabiam ou fizeram algum exame antes. Então, os resultados ainda não foram tão eficazes. Ou seja, mas a maioria das sociedades indicam. Ou seja, vai depender da idade, como o doutor Alexandre falou. Eu também estudei, meus professores falavam que a cada 6 homens, a partir de 60 anos, pelo menos um vai ter câncer. Então, ou seja, é uma probabilidade um pouco maior, né? E o rastreio necessariamente precisa de 2 variantes, ou seja, o toque e o PSA. Só o PSA, ou seja, a sensibilidade dele é baixa, ou seja, em torno de 30%. Ou seja, se 10 homens tiver câncer de próstata, e se eu fizer o PSA, só consegue identificar 30. Agora, se fazendo tanto o PSA como o exame de toque, já a sensibilidade desses 2 exames aumenta para 80. Ou seja, de cada 10 homens eu consigo identificar por volta de 80%. 8 pessoas que têm câncer, 2 vai passar batido. Então é interessante, e às vezes, ou seja, é interessante também, assim, a partir de algumas sociedades já falam a partir de 50 anos, outros com 45 anos, com alguns fatores de risco, né? A gente começar a fazer esses 2 exames. É importante também a gente avaliar, ou seja, o refinamento desse PSA. Às vezes o PSA está com valor normal, mas de um ano para o outro ele cresce muito rápido, ou seja, estava com 2 e de um ano aumentou para 3. A gente tem que desconfiar. Então, tem outras ferramentas que a gente utiliza justamente para a gente aprimorar esse nosso diagnóstico. Essa suspeita, quer dizer, né? E a partir daí, tem uma suspeita, a gente lança a mão de outros exames. Sempre o segmento, né, Silvio? Então, o segmento comparando o paciente com ele mesmo, dentro dos seus parâmetros, né? Exato. Assim como você vê que, às vezes, um valor é normal. Sai da curva, você acende uma luz, Exatamente. né? Já fica com a pulguinha Então, o PSA e toque ainda é o carro-chefe do rastreio, não foge disso. O que mudou nos últimos anos, aí que o Silvio estava falando, quando um dos 2 altera, aí entra a ressonância, né? A ressonância antes da biópsia, né? Que na minha época de formação, tudo era alguma desconfiança, alguma suspeita clínica já ia para a biópsia. Agora a ressonância é um exame que evoluiu muito em termos de qualidade, né? E refinamento também, então consegue-se ver lesões que nas primeiras ressonâncias não se conseguiam analisar, né? E avaliar, diferenciar se era só o crescimento benigno ou se eram lesões suspeitas, né? Hoje em dia as ressonâncias melhoraram, então ela consegue refinar esse rastreio. Então, porque a biópsia é um procedimento invasivo. Né? A partir disso que a gente vai ver, né? Então, assim, vai colocar uma agulha lá na próstata, no caso, hoje em dia até se faz perineal, mas é transretal, né? Então, claro que é sedado, tudo. É um procedimento invasivo, tem um risco, né? Mas fazendo a ressonância antes, você tem um refinamento desse rastreio. Né? Então, na ressonância, permanecendo suspeita, aí sim você vai para a biópsia. E sempre com a ideia de diagnosticar em estágios iniciais, né? Porque assim como na mama, né? Se a doença está localizada, aí a gente
pode falar em tratamentos, né? Quais são os tratamentos da doença localizada, Silvio? Então, é importante a gente, vou até reforçar que o que eu percebo hoje em dia, infelizmente, ainda tem uma cultura machista ainda dos homens não querer ainda fazer o exame de toque. Ou seja, só o exame de sangue, assim, para deixar bem claro, não é suficiente para dizer que a gente não tenha alguma alteração na próstata. Mesmo a gente fazendo os dois, não é 100%, né? E a partir do momento que a gente tem uma suspeita clínica, faz a ressonância, a gente verifica o nódulo, a gente faz a biópsia e vem o resultado do anatopatológico, a gente vai classificar esse tipo de tumor. É igual a Yasmin falando. A gente tem que ter o nome e o sobrenome, né? Então, geralmente, ele vem um resultado para a gente em Gleason, né? Os Gleason, e agora, assim, mais recente, o pessoal está utilizando muito a nomenclatura da Sociedade de Urologia, o ISUP, né? Então, o Gleason, ele vai de 6 a 10. 6 quer dizer que uma doença mais, vamos dizer que uma doença mais bonzinha, né? É mais bem diferenciada esse tumor. E a partir do momento que o Gleason vai aumentando, é uma doença mais agressiva, vai ficando mais indiferenciado esse tumor. E outra coisa que a gente precisa fazer, além de saber o valor do PSA, os valores do PSA, quanto mais alto, acima de 20, o maior risco de ter uma doença já sistêmica. E outra coisa que a Yasmin falou no câncer de mama é o estadiamento, ou seja, está confinado só na próstata. Se for uma doença localizada, um Gleason mais baixo, a gente tem 3 possibilidades de tratamento. Se for um paciente que tem um idoso, que tem várias comorbidades, que a expectativa de vida do paciente não é acima de 10 anos, a gente pode fazer uma vigilância ativa. Isso é difícil porque na nossa cultura, o cara achar que tem câncer e a gente não fazer nada, não é tratamento. Ou seja, mas o tratamento, às vezes, ele acaba complicando as sequelas que o paciente tem, agravando mais o quadro clínico, descompensando as comorbidades que esse paciente tem, né? É lógico, e a outra possibilidade, aí vem da cirurgia, que o doutor Alexandre pode falar, ou se não, se o paciente não quer operar, não quer tirar a próstata, porque tem algumas complicações, a gente pode lançar mão de radioterapia ou adicionar hormônio ou não, com os análogos, né, GNH. E da cirurgia eu gostaria que o doutor Alexandre falasse um pouquinho, justamente, eu acho que é a área dele, eu sou mais confortável. Pegando esse gancho da próstata, é importante comparar, até é legal, né, comparar com a mama, porque assim, na próstata, qualquer tratamento que a gente vai fazer, ela vai repercutir na qualidade de vida do homem. É diferente da mama, que você não tem como fazer uma cirurgia parcial, um tratamento parcial, porque menor, né, localizado, qualquer tratamento vai repercutir no efeito, até porque pela localização da próstata, né, ela fica entre a bexiga, o reto, ali passa os nervos que dão a ereção, né, a circulação, o esfíncter, né, então sempre a preocupação do homem é essa, né, então hoje em dia, com o desenvolvimento das técnicas de tratamento, tanto da radioterapia, né, que a gente tinha falado antes, as máquinas estão melhores, estão direcionando melhor a dose de radiação para o órgão-alvo, né, então isso evita que o efeito colateral dos órgãos que não precisam receber o tratamento seja bem menor. Bem menos efeito colateral local. Então, assim, uma máquina de radioterapia moderna, né, MRT e GRT, consegue direcionar a radioterapia, uma dose maior, no órgão que precisa receber. E as máquinas antigas acabam irradiando os órgãos normais, né, e isso acaba repercutindo para o paciente, né. E na cirurgia a mesma coisa, né, hoje com a cirurgia robótica, né, que é o padrão ouro da cirurgia da prostatectomia, né, do paciente com câncer de próstata, permite o cirurgião, né, fazer uma cirurgia mais preservadora, mantendo os resultados oncológicos, que isso que importa, assim como na mama, né, a primeira preocupação da equipe médica é curar o paciente, né. Depois vem, claro, a gente sempre individualiza, conversa com a família, com o paciente para ver qual é o grau de preocupação com cada item, né? Porque, mas eu não quero perder uma mama, não quero ficar impotente. Então, cada um pesa de acordo com a sua história, né? E aquela coisa também, né? Se o outro, sei lá, um senhor de idade, 90 anos... Exatamente, sempre individualizando. A gente não vai submeter ele a um procedimento desnecessário, um risco cirúrgico aumentado. Exato.
né? Então, a gente também tem que lembrar que não é só o câncer de próstata, não é só o câncer de mama, mas toda a medicina, hoje toda a oncologia, principalmente, ela é muito individualizada. É por isso que a gente tem mesas assim, né, no dia a dia, pra discutir os nossos grupos no WhatsApp. Grupos no WhatsApp. Isso é verdade. Ô, gente, precisa de discutir um caso. E assim, é nosso dia a dia, né? É isso. E a discussão multidisciplinar, né? Que é se ninguém tem a resposta, né? Porque a resposta, a chance de errar menos é discutindo, né? Então... Eu creio que para o homem, o pior medo aí, né? Como para a mulher ficar sem a mama e afetar a sexualidade, né? É a impotência, né? E você acha que a cirurgia robótica, ela dá mais precisão a ponto de preservar mais, então, a função? Isso já está, assim, provado em vários trabalhos, na prática clínica, né? A gente percebe nitidamente o pós-operatório de um paciente que se submeteu seja uma prostatectomia aberta, convencional, é um pós-operatório. A laparoscópica já é bem melhor e a robótica é um outro super mais rápida, né? É um outro patamar assim de benefício. Sempre é retirada a próstata toda. Então não tem, assim, até tem trabalhos super recentes esse ano, né? O pessoal falando em prostatectomia parcial, mas são ainda muito incipientes, né? Casos bem selecionados, né? O pessoal apresentou no congresso esse ano de prostatectomia parcial, mas ainda é uma coisa em termos de trabalho, né? Teria que ser algo bem individualizado. Individualizado em paciente bem pequeno, individual, localizado, né? Em pacientes que às vezes não se preocupam mais, né? Com a questão da continência. Mas com o robô, eu diria assim que a segurança, se o tumor tiver inicial localizado, a segurança não muda muito você fazer total, né? Então não sei se vai... Pode ser que o futuro mude, né? Mas hoje em dia, a gente, por causa da segurança oncológica, a gente não pensa em fazer diferente, né? E a próstata é realmente uma estrutura muito pequena, né? A próstata, então, além de ser... O tamanho, em torno de 30 a 40 gramas, varia com a idade, tamanho, né? De uma castanha. Do tamanho de um limão, né? Assim, um limãozinho, né? Depende do limão também. É que falou limão, veio vários tipos de limão. Mas assim, o problema da próstata é a localização. Ele fica na pelve, tá? Na transição ali da bexiga para o pênis, no caso. Perto de estruturas relativamente nobres, né? Porque falando em incontinência, ereção, né? Então, assim, na frente do reto, entre a bexiga e a uretra peniana, né? Então, assim, localização difícil de acesso. E que o robô permite esse acesso bem mais segura, mais nítida. Né? Então, sem dúvida. Então, os tratamentos locais que é possível, né? Cirurgia, radioterapia, braquiterapia, né? Alguns outros tratamentos. E a vigilância, que o Silvio falou bem. Nos Estados Unidos, hoje em dia, 30% dos pacientes com câncer de próstata estão em vigilância ativa. Então. Né? O que tira o paciente da vigilância? O principal fator é esse. Uma observação. O paciente fez o diagnóstico, mas olha, o paciente tem 79 anos, tem diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, ele está assintomático, o PSA dele está baixo. É um paciente você vai fazer uma vigilância, você vai repetir o exame, vai acompanhar esse paciente, se necessário a gente repete a ressonância, repete a biópsia de tempos em tempos. E se tiver alguma progressão, a gente discute o tratamento, né? A gente não perde esse paciente, ele tem que ser um paciente também que vem com a gente, né? Ele tem que vir e falar, olha... Aderir, né? Estou assumindo um pacto. Eu falo, eu até brinco na consulta com os pacientes, eu falo assim, ó, eu estou pactuando aqui com você, é um pacto de sangue, hein? Você tem que vir porque é a tua saúde e, né? Então, assim, a gente precisa de responsabilidade compartilhada. Exato. Isso precisa existir em tudo. Exato. Então, assim, e a gente sabe que para muito paciente com câncer de próstata, às vezes ele é ele cresce tão devagar que o homem não vai morrer disso, né? Então, assim, sei lá, às vezes... Com isso. Vai morrer com isso, exato. Não vai ter uma complicação tal que vai causar. Exato. Mas como o Silvio falou, antes ali que ele falou do que dá uma ansiedade no paciente saber que tem um câncer e não tratar, né? Esse, na verdade, é o principal fator que tira o paciente da vigilância ativa e coloca ele no tratamento. Que não deveria ser, né? Se bem conversado, bem estudado, bem analisado, a indicação seria uma progressão, né? Uma mudança em algum exame, né? E aí tem a doença, infelizmente, metastática, né? Que é a doença avançada, que não está só confinada ao órgão, que é isso que a gente está trabalhando para evitar de diagnosticar, né? E mesmo em relação a essa doença, né, ainda inicial, quando ela está um pouquinho mais avançada, mas não chegar aí para outros órgãos, né?
que é o que a gente chama de doença de clínico 4, doença metastática, a própria oncologia avançou muito nesse período, né? Ou então, antigamente, né, na década de 80, fazia prostateia quando dava, fazia orquiectomia, tirava o testículo, usava cetoconazol, né? Bicalutamina, tudo. Então, assim, hoje em dia, depois vieram os bloqueios hormonais, né? Eu falo que não é só a mulher que ganhou... Estrol, né? Eu falei que não foi só a mulher que ganhou o benefício do bloqueio hormonal. O homem também ganha, né? Ele também, eu brinco na história que ele ganhou, né? Então, a gente vai bloquear o hormônio desse homem, né? Então, daí vieram novos medicamentos que foram acrescentando, que hoje em dia a gente tenta trazer o máximo possível ali pro início desse câncer, quando ele tá um pouquinho mais avançado que a gente gostaria, mais na etapa local, também para aumentar a chance de cura desse paciente, né? Então, sem tantos efeitos da medicação, né? Então, assim, hoje em dia, por exemplo, quimioterapia para o câncer de próstata normalmente não é uma escolha, né? A gente só faz a radioterapia que e os novos ADTs, né? A gente tiver a enzalutamina, palutamina, essas coisas, a gente teve novas medicações. Porque um dos carros-chefes da tratamento do câncer de próstata, não só assim, risco intermediário para frente, é o bloqueio hormonal, ou né, o análogo, né? E isso dá um efeito colateral no homem, né? É uma andropausa que é causada. Então, todos os efeitos da andropausa, na menopausa no homem. Mas ele é menos visível clinicamente do que na mulher. E o homem tem sintoma, né? Ele tem calorão, ele tem fogacho, ele tem o risco cardiovascular, né? O risco cardiovascular, tem outros efeitos subclínicos, assim, mas não tão irrelevantes, né? E que essas novas drogas minimizam esses efeitos. Não é? E o que diminui o risco de abandono também, né? Porque o paciente usando o soro assintomático, ele não vai acabar abandonando. Não, e é super normal chegar assim paciente pra gente. O paciente, você prescreveu o bloqueio, você quer baixar a testosterona nesse cara, você precisa para controlar o câncer, né? E daí ele chega pra gente falando... Obviamente, ele reclama dos efeitos colaterais, dos calorões, igual da mulher na menopausa e tudo mais. E daí chega alguém lá na jogada e pediu uma testosterona, a testosterona esse cara tá baixa e ele quer repor resposta de testosterona. E como que você me explica isso, né? Então, assim, a gente tem que sempre deixar claro qual que é o objetivo do nosso tratamento, né? Então, assim... Como funciona, né? Às vezes o mecanismo para a pessoa testosterona, apesar de, né, ter todos os viés do mundo, né? Ela é muito realizada. Exato. Então, assim, a gente sabe que os kits têm uma qualidade questionável, a gente sabe que não é tão fácil esse manejo, né? Mas ela tem sido um exame rotineiramente solicitado. Rotineiramente mesmo. Então, isso é um problema. Para os pacientes na doença metastática, que o alimento do câncer de próstata é a testosterona. Então, um pilar é tirar a testosterona da circulação, né? Seja por cirurgia, por medicações, né? Outra coisa também que eu acho interessante, principalmente quando os médicos acabam pedindo esse tipo de exame e vê a testosterona baixa, por vários motivos que a gente está verificando, geralmente o paciente quer suplementar. Sim. Ou seja, lembrar da necessidade de descartar se o paciente tem uma neoplasia. Exatamente. Ou seja, a partir daí sim se descartando, porque senão você está alimentando o tumor a desenvolver mais ainda. E às vezes as doenças iniciais, acho que como que a gente acaba percebendo, ela é sintomática. É alguma coisa nossa que está crescendo de maneira desorganizada. Não dá sintoma. Dá sintoma quando ela cresce um pouquinho, comprime algumas estruturas assim ao redor dela, que comprime nervo e aí gera dor. Caso contrário, não dá dor. Infelizmente na oncologia, deu sintoma, o prognóstico já muda, né? Assim, já não é muito bom, seja na próstata, seja na mama, seja no aparelho digestivo, né? Deu sintoma. Eu orientaria, assim, o meu marido, por exemplo, um filho, né? Como eu orientaria no sentido de buscar um urologista, um generalista? Como funciona essa? É como o Silvio falou, né? Assim, basicamente, hoje em dia, 45 anos, população geral, se tem história familiar, né? De primeiro grau, né? Ou descendência, afrodescendência. Antes, 40 anos. Isso eu preconizo porque Sociedade de Urologia, Oncologia preconiza isso, eu acho que é o certo, né? Talvez não seja a recomendação do Ministério, não sei, né? Porque aí tem outras questões, né? Mas eu faria assim, 45 anos, PSA e toque. PSA e toque, né? Falando de próstata, né? De próstata. E um sintoma importante? Assim, um sintoma importante... Um sintoma de alerta, assim, para...
Então, como na doença inicial, a gente pode ter os sintomas irritativos, pode ser simular uma infecção urinária, pode ser desúria, policiúria. Então, infecção urinária no homem é muito incomum, né? Ou o cara pode ter hesitância, né? Vai querer urinar e não consegue, demora um pouquinho. O jato fraco, então esses sintomas que a gente tem que começar a perceber. Isso é comum pela idade também, né? Porque tem 3 coisas que eu brinco que cresce com a idade: o nariz, a orelha e a próstata. E infelizmente a próstata grande também ela causa isso. Mas é interessante, principalmente, eu acho que eu vou reforçar o que o Dr. Alexandre falou, pacientes também que têm familiares na família com história de primeiro grau, com história de câncer de próstata, ou seja, se tiver 1, o risco relativo é de 2, ou seja, aumenta a chance em 2 vezes o cara desenvolver câncer. Se tiver 2, aumenta em 5 vezes. Então, se tiver... progressivo, cara. E é de maneira... parente de primeiro grau. É de maneira exponencial, ou seja, se tiver esses fatores de risco que são não modificáveis, com 40 anos, é interessante a gente fazer o rastreio. É isso aí. Agora me falhou, eu tava falando, esqueci. Isso aí vai cortar, não tem problema. Esqueci. Eu perguntei do rastreio. Do rastreio depois... dos sintomas. Sintomas. Só complementar os sintomas. Sangramento também, às vezes pode dar, né? Sangramento, a própria obstrução, em casos um pouco mais avançados. E sintomas gerais, quando a doença não está tão no início, né? Daí perda de peso, dores ósseas, né? Que daí você vai investigar, às vezes não vai estar no início. Emagrecimento. Uma perda de peso do nada é normal, né? Sempre tem que investigar. Perda de peso, dores, assim, que não tinha, sempre tem que ir atrás, né? Sempre tem que investigar. E a gente tem que lembrar que também existem coisas que a gente consegue modificar, né? Existem coisas que a gente já nasce com elas e não consegue modificar. Então, assim, esse que nem o Sil falou agora, do risco familiar, que aumenta conforme, né, a gente tem casos na família, isso nasceu comigo, vai comigo até o caixão. Não vou conseguir mudar. Mas o que eu posso fazer para mudar? Eu preciso fazer atividade física. A gente sabe que a Organização Mundial da Saúde recomenda isso. Comer bem, né? Dormir bem. Isso. A gente, descansar. Assim, exato. Assim, pro câncer de próstata, a gente não tem até tanto trabalho, assim... os trabalhos que são mais, que mostram, assim, pra gente que melhor diminui, né, o câncer de próstata é fazer atividade física, né? Então, é você não ser sedentário, não ser obeso, né? Então, a obesidade é um fator de risco para muitas doenças, inclusive o câncer. E na mulher a gente vê muito isso, né, Adri, né? A obesidade. Na mulher, assim, a obesidade, ela é um fator de risco individualizado para câncer de mama e endométrio, principalmente, né? E existe uma crescente em obesidade na população, né? Eu falo que sempre que a obesidade eu acho que é o maior problema de saúde pública, né? Que o mundo está vivendo, né? Não é só o Brasil. E isso acaba acontecendo, né, pelo próprio estilo de vida que a gente tem vivido, né? Então, a gente é mais sedentário, né? Alimentação, estilo de vida são pilares, né? Da qualidade de vida, né? Da saúde ou da doença, depende de como a gente escolhe. As nossas pacientes de câncer de mama aumentaram muito em número, né? Com menos de 40 anos, né? Hoje eu tenho paciente com 24 anos, 25, 26, mais de uma, e as minhas, né, sabe que principalmente o nosso ambulatório SUS é uma grande quantidade. E você faz um painel genético, por exemplo, não tem nada, e não é um fator de risco, ela não nasceu com uma mutação que favorece ela, não. Hoje o teste genético, ele tá mais acessível em termos de custo, apesar dele não ser disponível pelo SUS, né? E o convênio não tem sido uma questão, ele tem liberado, sabe? E exames genéticos com uma qualidade muito boa, né? Porque antigamente a gente tinha uma qualidade... Então conta pra gente quem tem indicação de fazer teste genético. Então, assim, ó, pela a Sociedade Americana de Oncologia Clínica, que é a nossa maior, né, das sociedades, assim, toda mulher com câncer de mama com menos de 70 anos, independentemente do subtipo dela, ou seja, do nome do meio desse câncer, ela tem indicação de fazer. Tá? É uma recomendação, assim, mais recente. Eu gostaria de fazer, nem se eu tivesse 80 anos. Exato, mas eu acho que... Conhecer. Eu acho que as indicações são pontuais, mas... Né? Porque não é só para você, é para os teus descendentes. Exato. Né? O principal benefício é esse, né? E daí a gente tem algumas recomendações mais, assim...
mulheres com câncer de mama triplo negativo, com menos de 65 anos, câncer de mama em mulher jovem, com menos de 50 anos, independentemente do subtipo psicológico. Se eu tenho mais familiares que fecham para outras síndromes, né? Se eu tenho ascendência judia askenazi, então a gente acaba individualizando. Na prática clínica, eu acabo recomendando para todas as pacientes, né? E eu também. E eu solicito. E pro homem, a gente tá vendo se chegar, né? Se a gente tá vendo com os remédios novos também voltar, até pra própria mutação do BRCA, né? O BRCA favorece também câncer de próstata, BRCA2, né? Você tá indo na mesma linha. Tem teste genético pra próstata. E muda, né? Muda a conduta. Na próstata são tumores mais agressivos. Muda a conduta. Lembrar que não é só o câncer de mama que é importante na história familiar, né? Então, pâncreas, tireoide, né? Uma família que tenha vários casos, você vai olhar para aqueles pacientes de uma forma diferente, né? Então, é necessário, assim, esses exames que a Yasmin está falando, vocês estão falando aqui na mesa, por 2 motivos. Porque a maioria dos cânceres são esporádicos. E quando tem alguma mutação, que essa mutação acabou desenvolvendo esse tipo de tumor, ou seja, eles acabam estimulando a formação de outros cânceres. Então, hoje, para o câncer de mama, se tiver uma mutação de BRCA, a gente já é sabido que essa mulher tem uma chance maior, a partir de 35 anos, de desenvolver câncer no ovário. Ou seja, hoje a gente tem mecanismo para diminuir esse risco, ou seja, fazendo a retirada desses anexos. E também em relação à mama, um controverso, mas tem algumas entidades que sugerem fazer uma mastectomia. E já para os seus descendentes, ou seja, ele tem um risco aumentado, somente câncer de próstata com mutação de BRCA, em mais de 20%. Ou seja, é interessante a gente, para esses pacientes, ou seja, ele não vai começar a fazer o rastreio com 45 anos. Ele também entra naqueles critérios que o doutor Alexandre acabou de falar anteriormente. Entra nos fatores de risco, então vai começar a fazer o rastreio a partir dos 40 anos. E a gente aqui na nossa região, a gente tem uma síndrome, né, que é a Livermane, que é a mais prevalente, né? É uma das regiões do mundo que tem uma maior prevalência dessa síndrome, que acaba levando... a gente entra em consideração, né, outros tipos de câncer, inclusive até leucemia, glioblastoma. Essa região teve uma colonização diferenciada. E é bem comum, a gente tá com o paciente agora tratando, né, isso. Então, assim, é bem comum a gente ver isso. E a gente ainda não vai... no Rio Grande do Sul. E até o Sudeste. Interação. Até um pouquinho de parte de São Paulo ainda tem. E se a gente não fizer o painel, a gente não vai descobrir. O painel é disponível, né? Bem tranquilo de ser coletado, é sangue, saliva. Sangue, né? Saliva. Então, assim, é muito tranquila a coleta, né? Acho que sempre que o paciente tiver a oportunidade, o ideal seria fazer. Lembrando, né, doutor Alexandre, que agora a gente vai ter, né, a gente tá com esse projeto ali do Hospital Novo, né, então nós teremos um aparelho, um dos maiores aparelhos mais modernos de radioterapia, né, inclusive acho que, se não me engano, é o único aparelho da América Latina que tá vindo aqui pra gente, né, então a gente vai estar apto para tratar melhor os nossos pacientes com menos efeitos colaterais relacionados à radioterapia, né. E eu queria que o senhor comentasse também sobre os objetivos, sobre essa nova aquisição da Santa Casa, que é o robô, né? Qual que é a importância disso pra gente, pros nossos pacientes? A gente tem visto nos últimos anos a Santa Casa passar por uma mudança muito boa, né? Assim, uma transformação realmente de estrutura física, humana, né? E recursos humanos muito interessante. Dentro disso, a gente foi premiado na área da oncologia com o Centro Oncológico, que está em construção e em vias de acontecer. E dentro desse Centro Oncológico, um novo centro de quimioterapia para acolher os pacientes que precisarem. E dentro desse centro de oncologia novo, um aparelho de radioterapia moderno, desses que a gente já citou aqui, né? Que são capazes de fazer um tratamento melhor, com menos efeitos colaterais, né? Então, esse aparelho está incluído no projeto. Além disso, né, dentro de várias transformações, cirurgia robótica, plataforma robótica, que está em vias de já ser instalado, né? Primeira de Ponta Grossa, né? É a primeira dos Campos Gerais, né? Realmente é um salto de qualidade também, assim como as outras áreas, muito grande, que vai oferecer essa opção de tratamento cirúrgico minimamente invasivo, não só para o
paciente de câncer de próstata, mas para todos os tipos de pacientes que precisam de cirurgia minimamente invasiva, não só dentro da oncologia, para bariátrica, né? Tem alguns casos de até cirurgia benigna mesmo. Benigna, endometriose, né? Pacientes com hérnias complexas, né? Tórax, né? Então, várias áreas, né? Claro que a próstata foi o carro-chefe lá no início, né? Onde começou, que trouxe realmente esse benefício, esse upgrade de benefício, né? Mas agora extrapolou a indicação e como existem muitos centros, né? E foi se extrapolado o uso da tecnologia para outras áreas. Então, tumores de intestino, reto, né? Paciente tumores de reto baixo, que são aqueles tumores que são próximos do esfíncter. Assim como a próstata está perto do esfíncter urinário, o reto é perto do esfíncter anal, né? Então, se preservar, né? Fazer cirurgia preservadora tem um benefício muito grande. Pacientes com tumores renais, em que você precisa preservar o rim, fazer nefrectomia parcial, esse é outro paciente que também tem um grande ganho de benefício, né? Então, essa tecnologia vamos expor na Santa Casa nos próximos dias aí. Que bom. Que bom. Parabéns para todos.